pessoal, tudo bem? Professor Eduardo da Rocha na área. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre dicas de estudo no nosso canal. E o tema de hoje é um assunto muito questionado, muito perguntado pelos meus alunos. Eles perguntam como que eu agi quando fui aprovado na segunda colocação do ICMS Pernambuco em relação aos meus materiais. Eu imprimia ou eu não imprimia o material? Da Rocha, vale a pena imprimir os materiais? Vem comigo que eu vou te contar. Antes de tudo, queria fazer um pedido para vocês se inscreverem no meu canal. Toda segunda-feira vou trazer alguns vídeos para vocês falando sobre alguma lei relacionada ao direito tributário ou à legislação tributária. É a famosa segunda com lei. Nas quintas-feiras trarei questões para vocês. Vamos analisar questões juntas. Então, toda quinta-feira o seu compromisso comigo é a quinta em questão. E nos sábados traremos as dicas de estudo como essa que eu estou dando agora, para você conseguir ser aprovado de maneira mais rápida no seu concurso ou qualquer prova que você faça, tá legal? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber as notificações, clica no lembretezinho para a gente receber todas as novidades, as notícias sobre concurso público e todos os meus vídeos, tá legal? Vamos lá, vamos responder a dúvida de vocês. Da Rocha, eu preciso imprimir o material? Quais são as vantagens e as desvantagens de se imprimir o material? Poxa, eu quero fazer um concurso para auditor da Receita Federal, eu quero fazer um concurso do Tribunal de Justiça do meu estado, eu quero fazer um concurso para PM do meu estado. E aí, imprimo ou não? É muita coisa. Gente, isso é um critério que tem que ser decidido antes de você iniciar os seus estudos. Por quê? Para não cometer o erro que eu cometi. No início, eu comecei a imprimir tudo no início da minha preparação para auditor fiscal. Então, eu imprimia apostilas enormes de direito constitucional, de direito administrativo, de direito tributário. Isso, para mim, se tornou um grande erro. Se tornou evidente que era um grande erro posteriormente. Eu vi que eu poderia ter economizado papel, que eu poderia ter economizado tempo, que é o maior bem de quem quer fazer uma prova, seja se você trabalha ou não. Porque aquela pessoa que trabalha, ela tem todos os afazeres do trabalho, do deslocamento, chegar em casa e ainda preparar alguma coisa para comer, tomar um banho, e acaba que sobra pouco tempo para o estudo. E aqueles que têm o dia todo disponível, eles querem transformar, de repente, 8 horas de estudo em 10 e evitar outros afazeres, como, por exemplo, ficar imprimindo toda hora atualização de material, novas questões e tudo mais. Eu percebi durante a minha trajetória que a impressão mais me atrapalhava do que me ajudava. Tá? Acho que tem alguma diferença. Da Rocha, você acha que tem alguma diferença entre o estudo por papel e o estudo pelo computador? Ou seja, entre o estudo impresso e o estudo virtual, digital? Não, não acho que para o aprendizado a gente tenha alguma diferença. Porém, acredito muito que o papel atrapalha um pouco as nossas revisões. E eu explico por quê. O papel, além de você gastar dinheiro, e essa é uma grande desvantagem dele, ele não deixa com que você faça anotações no seu material de maneira retroativa, de maneira a você deletar alguma coisa. Explico melhor. Quando a gente faz uma anotação no seu material, você não consegue apagar, a não ser que você faça de lápis. Tá? Mas você não consegue apagar. Quase ninguém estuda com lápis, estuda com caneta, né? Caneta ou marca-texto, normalmente com marca-texto. Então, alguns assuntos, eles já ficam na sua memória. Para que a gente vai marcar o material? Para a gente revisar lá na frente, certo? A gente vai revisar. Em outro vídeo eu vou comentar com vocês sobre as revisões, como fazer as revisões, como fazer essas marcações, como fazer resumo. Mas eu já adianto para vocês que eu não indico que você faça resumos à mão de matérias muito extensas, porque você vai perder um tempo danado. Tá legal? As marcações suprem totalmente o nosso objetivo. Então, você começou a ler, vai marcando aquilo que for mais importante, para depois você revisar aquilo ali. Qual o problema, então, de eu marcar no papel, ao invés de marcar no próprio PDF no computador? O problema, gente, que eu observei durante essa minha trajetória aí de 20 anos de concurso público, foi que eu, muitas vezes, aprendia alguma coisa e não queria mais revisar aquela coisa.
Vou dar um exemplo para vocês que vocês vão associar muito bem com o que eu estou falando. Ora, quando você era lá da segunda série, da terceira série, você aprendia a tabuada, não aprendia? Você ficava lá decorando 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 20, e a tua prova era sobre aquilo. Então você ia para a prova decorando aquilo ali. Se você tivesse um resumo, o teu resumo naquela época com certeza teria tabuada. Tá legal? Agora, vamos supor que você já esteja agora no primeiro ano, lá no ensino médio, e você esteja fazendo um resumo de matemática para uma prova que envolve fórmula de Bhaskara, equação de segundo grau. A minha pergunta para vocês é necessário ter no seu resumo a tabuada? A tabuada do 4, a tabuada do 5? Não. Por que não? Porque aquilo já está na sua mente, já incorporou o teu sangue. Então não vejo necessidade alguma de você ter aquilo ali dentro do seu material de resumo, dentro das suas marcações. Certo? Isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar. E esse foi um grande diferencial meu. Eu consegui revisar toda a minha matéria na véspera da prova, porque as minhas anotações elas eram muito condensadas. E por quê? Porque eu apagava aquilo que já somente me tirava tempo, que é aquilo que eu já sabia. Então, quando você começa um estudo de um direito, um estudo em ciências, um estudo de geografia, ou qualquer outro estudo de qualquer matéria, você, teoricamente, nunca teve contato com aquela matéria, nos casos do direito, para quem não é da área do direito, ou se teve contato, precisa decorar alguma coisa mais que outra. Então, você acaba iluminando muita coisa. O seu resumo iluminado fica com uma quantidade de coisas muito grande. Certo? Se fica com uma quantidade de coisas muito grande, como é que você vai revisar aquilo tudo na véspera da prova? Você não tem só uma matéria para revisar. Se você está fazendo o Enem, você tem lá português, matemática, tem um monte de coisa. Se você está fazendo um concurso público, você tem direitos dos mais variados tipos. E você precisa memorizar aquilo tudo. Então deixa na sua marcação, no seu resumo, marcação, somente aquilo que for importante. Somente aquilo que for algo que você não tenha decorado. De maneira que se você deixar uma marcação muito grande, você não vai ter tempo de revisar tudo na véspera da prova. Ou nos dias que antecedem a prova. E o que isso tem a ver com o material impresso ou com o material em PDF da Rocha? Tem a ver que quando você está no computador, você consegue apagar aquilo que o seu cérebro já incorporou. E cada vez mais o seu resumo, marcação fica menor. Então, se na primeira leitura que você fez, você grifou 10 tópicos naquela página, na segunda, você pode excluir 2, 3, porque aquilo ali já ficou no teu sangue. E quando você revisar de novo, você pode excluir mais umas 2 coisas. Ou pode incluir também alguma coisa que você achou que tinha decorado e realmente não tinha decorado. Você errou uma questão. Então, o teu resumo, marcação, ele fica dinâmico quando você está no PDF. Quando você está no material impresso, você tem uma grande dificuldade de apagar coisas que você já sabe. Você consegue colocar, fiz uma questão, errei, vou anotar aqui do lado, aqui no cantinho do meu papel, mas você não consegue apagar porque você fez um marca-texto lá amarelo, laranja, azul, verde e não consegue apagar aquilo ali. E aí vai fazer uma diferença enorme na hora de revisar na véspera da prova. Eu consegui revisar minha matéria toda, eram 15, 16, 17 matérias, se eu não me engano, em 10, 15 dias antes da prova. Revisei mais de uma vez algumas matérias. Por quê? Porque eu tinha definitivamente uma estratégia de chegar na prova com tudo aquilo aqui, ó, na cabeça. Não adianta você querer ver uma coisa de direito constitucional em março e querer lembrar em novembro, sem ter qualquer tipo de revisão. Então, eu cheguei na prova com tudo muito fresco na minha cabeça, por conta de ter estudado por PDF no computador e não impresso. Como eu já disse, repito, eu iniciei os estudos fazendo lá com o estudo em papel, imprimia tudo. Além de gastar dinheiro, tempo, né, tinta e tudo mais, e agredia a natureza, além de tudo, eu perdia essa forma de fazer os meus resumos, marcações, minhas marcações e resumos, porque eu não conseguia apagar aquilo que já era claro para mim. Eu comecei lendo direito e muitos termos do direito para mim eram novos. Então eu iluminava, eu marcava, e depois aquilo se tornou muito comum e eu apaguei. Isso fez com que em direito tributário, por exemplo, eu passasse de uma revisão
da matéria toda de 8 horas, para no final conseguir revisar a matéria toda em 3 horas, em 4 horas. Um tempo suficiente para eu conseguir abranger toda a parte que era mais deficitária, que eu não conseguia memorizar tão fácil. Uma outra vantagem de estudar no PDF, gente, é que eles são atualizados constantemente. Então você adquiriu um PDF, por exemplo, de direito administrativo, e daqui a 2 semanas ele pode ser atualizado com novas questões. Saiu um concurso tal. O professor ele vai lá e atualiza esse material e coloca mais questões lá. Se você estiver com material impresso, você vai ter que imprimir aquelas folhas ali, abrir o seu caderno, botar lá de novo encadernado, vai dar um trabalhão danado. Ao passo que se você tiver com material em PDF, você vai pegar aquelas páginas ali, arrastar de um para o outro e pronto. Você não vai copiar o PDF todo de novo. Você vai pegar só aquilo que o professor acrescentou de questão no final e vai jogar para o teu PDF antigo. E esse PDF antigo vai ficar atualizado com as questões novas. Então, você não precisa ter um monte de fonte, um monte de material de estudo da mesma matéria. Eu tenho direito administrativo, versão 1, 2 e 3. Você não precisa disso. Você apenas adiciona aquelas páginas novas, com questões novas, ao teu PDF anterior. E com isso você vai mantendo a atualização de maneira bem constante, de maneira acompanhando as provas que estão acontecendo e ficando a par de toda de todas as novidades que vem caindo em prova. Você consegue enxergar o que a banca quer de você mais rápido. Você consegue enxergar a tendência da banca de maneira mais rápida e mais organizada. No papel, a gente tem uma dificuldade de colocar isso em prática, porque você vai ter que imprimir, vai ter que furar lá o papelzinho, colocar dentro do encadernamento, fechar o encadernamento e toda hora você vai ter que fazer isso de acordo com as atualizações que o professor fizer no material. Tá beleza? Tá legal? Então, essa foi a minha dica de hoje. Lembrando que sempre cada caso tem que ser analisado. Não é porque você estuda em papel que você não vai passar. Não é porque você estuda em PDF que quer dizer que você vai passar. Isso é totalmente um acessório. É mais uma dica, é mais um plus para você conseguir contornar alguns problemas que você pode estar tendo durante a sua preparação. Como, por exemplo, não conseguir revisar tudo. Talvez essa falta de revisão, essa impossibilidade de você revisar tudo, esteja ligada ao fato de que você tem muitas marcações no seu material e você não consegue deletá-las. Então, o meu desafio para você tenta fazer isso com uma matéria que você gosta mais. Não precisa sair de um lado para o outro tão rapidamente. Eu vou pegar agora, vou pegar todas as matérias e vou sair do papel e vou para o PDF. Para mim não foi fácil. Não foi fácil porque eu sempre tive o hábito de escrever num papel. Até hoje eu tenho, para falar a verdade. Não foi fácil, mas foi muito mais produtivo para mim. Então o desafio que eu lanço para vocês tenta trocar uma matéria que você goste mais, que você vai ter menos aversão, tenta fazer no próprio computador. Faz as marcações lá, depois volta, apaga e vê se você não vai render melhor. Tá legal? Então, essa foi a minha dica de hoje. Agradeço a presença de vocês e conto com vocês para escrever aí nos comentários sobre o que você quer que eu fale, qual é a dica, qual o tema que você quer que eu fale. Pode ter certeza que eu vou analisar um por um e disponibilizar os vídeos aqui no meu canal. Para isso, você tem que estar inscrito. Não se esqueça. Um forte abraço, se inscreva no canal e até a próxima.